Muito bem, eu estou muito bem acompanhado nesse programa, várias mulheres aqui. Eu vou começar apresentando todo mundo que está aqui comigo. Vou começar aqui pela Celinha, a Célia Grace. Ela é formada em pedagogia com especialização em administração escolar. Depois mudou um pouco aí os caminhos, né, Celinha? E ela foi fazer marketing, tem uma especialização em marketing, tem uma especialização na área de liderança e também na área de produção e direção de rádio, TV e produção musical. Ela tem uma longa carreira nessa área de produção e de marketing. Já morou fora do Brasil também e hoje atua aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação como gerente de marketing. Várias coisas. Eu estou aqui também com a Lorena. A Lorena é engenheira agrônoma. É formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhou no Ministério da Agricultura, é casada desde 99, tem 3 filhos e ela decidiu deixar de lado a carreira profissional antes do nascimento do primeiro filho, para cuidar das crianças, né, Lorena? Isso mesmo. E a Daniele Martins, ela é formada em administração com ênfase em finanças, pós-graduada em gestão estratégica de negócios. Isso mesmo. Começou a carreira com 17 anos, era secretária numa clínica odontológica, trabalha em um banco muito conhecido aqui no Brasil, já há 8 anos e há 6 é gerente desse banco. Exatamente. Muito obrigado, viu, Daniele, por estar aqui com a gente. E a Adaína é policial militar, trabalha no 3º Batalhão de Ações Especiais em São José dos Campos, São Paulo. Trabalha diariamente com 150 homens. Ali no 3º Batalhão, a gente estava conversando aqui, né, Adaína? São 4 mulheres com você. 4 mulheres comigo. Ela trabalha com planejamento e ela estuda os índices criminais para fazer a distribuição de policiamentos especiais. Isso. É isso? É isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, é uma honra. Então, são vários perfis diferentes, várias linhas tanto pessoais quanto profissionais muito diferentes, diferentes faixas etárias também, e vai ser muito bom conversar para entender como vocês, com as diferenças e as semelhanças, veem o universo feminino. Eu vou começar perguntando o seguinte, a gente no último século tem uma mudança muito grande porque começa uma luta pelas mulheres por ter direitos iguais aos homens. E as mulheres têm cada vez mais conquistado espaços que antes eram espaços apenas masculinos. Vocês acreditam que hoje, depois de todo esse tempo de luta e de conquistas femininas, a gente vive ainda uma sociedade que é machista? Com certeza, sim. Com certeza, sim? Com certeza, sim. E eu arrisco dizer que as mulheres são machistas. Eu acho que a gente tem um pouco dessa cultura. A gente partiu para o feminismo em certas áreas da vida, mas nós também não deixamos essa cultura que é muito enraizada, machista mesmo. Então, pequenas coisas, a gente ainda quer que o homem assuma o papel de homem na vida da gente, enfim. Mas a mulher ocupou, sim, um espaço muito grande, ganhou seu espaço, está num patamar de igualdade. Agora, talvez fosse bom a gente tentar definir, na opinião de vocês, o que é machismo? Porque eu acredito, você falou, né, o homem ocupar o espaço dele, o homem fazer a função dele. É bom que existam essas funções diferentes? Acho que sim, porque somos diferentes, né? Não tem como a gente fazer a mesma função que um homem, em algumas coisas, em outras não. Já é bom que façamos juntos, porque assim todo mundo ganha, né? Eu vou te fazer uma pergunta, Adaína, porque as pessoas te veem de farda na rua, né? E passa a impressão de uma mulher forte, uma mulher que não precisa de mais nada, porque está ali com a sua farda, com a sua arma, na sua viatura. E a mulher, inclusive nessa sociedade que é muito machista, sempre é vista como o sexo frágil, a mulher extremamente delicada, que precisa de muitos cuidados, que precisa da proteção e do cuidado o tempo todo de um homem. Então, mesmo nesse conceito machista e feminista, né, feminismo, né, eu penso assim, independente da profissão, a gente escolhe uma profissão até por capacitação, por gostar do que faz, né?
Independente de ser, por exemplo, policial militar, que é uma profissão vista como uma profissão masculina, cada qual carrega a sua essência, né? Eu continuo carregando minha essência de mulher, os homens também continuam carregando a sua essência de homem, e eu acho que isso tem que ser respeitado, independente da profissão que se escolhe, né? Então, em que pese eu tenha escolhido uma profissão tida como uma profissão de homens, não deixo de carregar minha essência feminina, não deixo de atuar como policial militar quando eu tenho que atuar como policial militar. Claro que cada um tem as suas necessidades, né, de carinho, de atenção. Não é só as mulheres que têm essa necessidade, os homens também têm essa necessidade, né? E, independente disso, profissionalmente, eu penso que ser mulher não interfere diretamente na minha profissão. Né? Eu penso assim. Com certeza. Celinha, você trabalha no mundo corporativo já tem um tempo. E mesmo pensando nas áreas de produção artística, onde a gente tem muitas mulheres, mas os homens ainda estão ocupando as principais cadeiras de produção executiva, direção executiva. Ser uma mulher nesse universo é difícil? Então, eu estava bem quietinha aqui, porque eu acho que é difícil, mas não é o caso. Eu queria entender, eu queria que a gente conseguisse compreender junto aqui que você está entrevistando pessoas que têm uma carreira, mas a despeito de sermos mulheres, me perdoe a linguagem, entendeu? É assim, nós temos um cérebro. Jura? Todo mundo aqui? A gente tem né? Nós somos mulheres, a gente também precisa de carinho. Como a Daína falou, o homem também precisa, tá tudo certo. Mas é difícil, porque às vezes a gente se posiciona com uma decisão que a gente tomou e olham pra gente como você tomou essa decisão? Né? Essa é uma decisão muito forte que você tomou. Parece mulher macho, né? Então, é só uma decisão que um cérebro pensante, depois de estudar um pouquinho, ou de pesquisar, ou Google, alguma coisa a gente fez para emitir uma opinião. Então, existe isso também. Além da gente estar na nossa profissão, a gente está... Às vezes eu ouço assim, gente, a mulher chegou, a mulher é brava, a mulher chegou. Então, né, e realmente na área de produção, a gente tem muitos homens trabalhando, né? A luz, o palco, isso é muita gente que... Porque a força física do homem já é para exercer algum papel e faz diferença. Não é só abrir a coisa de azeitona, né, Wagner? Que muitas vezes vocês são chamados para fazer, do palmito. Nossas principais funções na cozinha, conseguir abrir a lata. Então, eu acho que esse tipo de coisa, eu adoro ser cuidada desse jeito, por exemplo. Eu não quero pegar aquele peso que vocês nasceram já com um corpo, uma estrutura física para fazer, né? E todas nós, acho que gostamos de ser cuidadas. Lorena, você, então, como eu disse lá no início, decidiu deixar sua carreira profissional de lado para se dedicar à criação dos teus filhos. Você teve o exemplo da sua mãe, porque ela fez isso com vocês, né? E você, então, dedicou grande parte da sua vida a cuidar dos seus filhos. Depois você até decidiu voltar a trabalhar. Sim. Não durou nem 6 meses. Pois é. As crianças que não se adaptaram a estar fora ou você que não se adaptou a estar longe das crianças? É um conjunto, né? Mas, assim, no caso, o principal foram as crianças mesmo. Eu falo que até pela Lorena, eu continuaria a trabalhar, porque a gente sente falta também do contato, de falar com outras pessoas. Mas as crianças sentiram muito e estavam acostumadas com um outro dia a dia, né? Agora, o que foi mais difícil para você no momento de tomar essa decisão? Porque existe o lado individual, ou seja, eu também gostaria de desenvolver a carreira que eu me preparei para desenvolver. E você tinha tudo para crescer, né? Teve uma experiência profissional excelente, tinha todas as condições de ter crescido profissionalmente. Agora, também existe uma outra dificuldade que é a social. Sim. Então, dizer, eu sou mãe, eu sou dona de casa. Sim. Tem aquela coisa que a pessoa olha para você e pensa, bom, ela não faz nada. Ela é incapaz. Né? Ela não conseguiu. Sim, ela não tem outra opção.
E não é, é por opção Opção. que você escolheu aquilo, né? No caso, eu escolhi. Porque, como você disse, eu tive o exemplo em casa e, ao mesmo tempo, a gente conhece na sociedade frutos que isso dá dentro de uma família. E no meu preparo e na minha cabeça, na minha decisão pensada, eu queria que os meus filhos tivessem essa experiência e tivessem um dia relevância na sociedade. Aqui nessa discussão a gente tem duas mulheres casadas e duas solteiras. Aí, Celinha, eu vou te perguntar o seguinte, sempre sobra assim para você é difícil? E aí eu vou perguntar, porque, bom, a gente falou sobre o teu currículo profissional, você desenvolveu várias coisas profissionalmente, você morou fora do Brasil, estudou fora do Brasil, num momento, inclusive, em que era muito difícil fazer isso, né? Não tinha as facilidades que a gente, inclusive, tem hoje. Mas existe ainda uma cobrança do tipo, nossa, realizou tudo isso, mas... O que tem de errado com ela? Por que não casou? Tem. Eu acho que existe um momento também que a gente, dos 20 aos 27, ou 20 e poucos, ou agora 30, né? As pessoas já estão casando com 30 anos, que é ótimo, que é a melhor idade. Tem um pouco mais de maturidade, né? Acho que a gente não é tão, né, Alice no País das Maravilhas e tal. O homem ideal aos 20 não é ideal aos 25, não é ideal aos 30. Então, isso tudo vai mudando, né? A psicologia fala isso. Não sei se é verdade, mas eu acho que comigo aconteceu o seguinte, dos 20 e poucos até 27, eu escolhi errado. Então, aí acabou e daí depois disso eu falei, ok, eu vou trabalhar, né? E daí, como depois dos 27 foi ontem, né? Claro. Eu acho que isso faz uma diferença. É muito mais difícil agora. Primeiro, porque agora eu consigo enxergar coisas que eu não conseguia antes. E essa visão fica um pouco, né, limitadora. A outra coisa é que também me limitam sem nem chegar perto de mim. Então, assim, é muito independente. Eu já ouvi isso. Então, é muito independente, já está muito realizado. Será que eu quero uma mulher assim para mim? Uma mulher bem-sucedida e, inclusive, mais bem-sucedida que um homem, já que a gente está tratando aqui dos dois gêneros, vamos colocar dessa forma, assusta. E eu vou perguntar o seguinte, assusta a sociedade? Porque a Daniele falou uma coisa, né? As mulheres também são machistas. Sim. Mas então, a pergunta pode voltar para você? Você podia responder se assusta ou não? Como é que a gente vai responder essa pergunta? Assusta, Wagner? Eu acho que assusta. Então, tá respondida. Eu não estou falando agora uma opinião pessoal, eu estou falando uma leitura social. A sociedade não está pronta. A sociedade está pronta para ter 2 homens numa bancada de um telejornal, mas a sociedade não está pronta para ter 2 mulheres numa bancada de telejornal. A sociedade está pronta para ver o homem realizando várias tarefas, mas quando é uma mulher realizando a tarefa, que era dita masculina, existe uma coisa, eu imagino, a própria Daniele, quando chega um cliente chato no banco, que vê uma mulher e nova e... Mas espera aí, essa aqui que é a gerente da minha conta? Eu passei muitas vezes por isso. Eu falei sobre casamento e falei que ia emendar aqui sobre maternidade. A gente viveu um momento em que a mulher foi atrasando muito esse momento da maternidade. Cada vez a gente tem mais mães mais velhas, porque elas estavam justamente cuidando da carreira antes. A maternidade é uma necessidade feminina? A mulher nasceu para ser mãe? Depende. Depende da mulher, né? Mas é fato, desde pequenininha já brinca com boneca, já põe pra dormir, já dá comidinha, né? Culturalmente a gente foi acostumada a isso, né? Eu acho que a gente nasceu com o instinto de cuidar. A primeira coisa é da natureza, da essência feminina. É uma natureza, é da nossa natureza. Então, querendo ou não, a gente sempre vai estar cuidando. Né? E eu acho que isso é um negócio... Ela falou que não brincava de boneca. Eu brinquei mais ou menos. E daí eu fui jogar bola.
né? E daí eu fui subir em árvore, fui andar de bicicleta. Você também teve uma infância mais ou menos assim? Bastante. Aí eu voltava lá e uma das minhas irmãs não brincava de boneca, a outra sempre brincou de boneca. Então eu ficava entre as duas ali, porque a diferença é muito grande, eu tenho duas irmãs mais velhas e tal. Mas eu acho que o que a gente também tem dentro da nossa natureza é o abraço, é cuidar, é proteger, é o aconchego, é trazer para perto. Isso é da mulher, né? A gente passou aqui por tantas áreas, a gente falou sobre vida profissional e cada uma compartilhou um pouco da experiência. A gente falou sobre áreas do pessoal, né? O casamento, a maternidade, como interagir com a sociedade. E com todas as semelhanças e diferenças que vocês apresentaram aqui, eu acho que independente, inclusive, da diferença de gênero, tanto homens quanto mulheres, eles estão nesse planeta aqui, desempenhando cada um a sua atividade, querendo ser feliz. Existe uma receita para a felicidade? A mulher tem uma receita para a felicidade diferenciada? Quero ouvir todas. Eu acho que não existe receita, né? É impossível ter uma receita. Se tivesse, seria bom. Se você conhecer, você me passa depois. Mas eu acredito que tudo depende da visão de cada um sobre as coisas. Porque a gente pode passar pela mesma experiência e eu tirar alguma coisa positiva daquilo e ser feliz a partir disso, ou não. Eu acho que cada um tem uma história, entendeu? Então isso também faz diferença. Como que vai ter uma receita de felicidade se cada um vive um universo diferente, né? Eu acho que uma coisa importante que eu sempre pensei assim, cada coisa tem o seu tempo. Então, tempo de estudar, tempo de estudar. Tempo de namoro, tempo de namoro, tempo de casar. E assim é mais fácil de você conseguir preencher o que te faça feliz. Mas eu acho que é muito o jeito que a gente olha a vida, né? O jeito que a gente tem a percepção sobre as coisas que nos cercam no dia a dia, né? Um olhar, um sorriso, um não, um sim. Coisas que vão acontecendo no nosso dia que depende do foco que a gente dá, traz ou não a felicidade. Um mesmo fato, a gente pode sair sorrindo, pode sair chorando, e é tudo uma escolha. Eu acho que a felicidade, ela vem do todo dia, naquele minuto, também reconhecer as coisas que estão acontecendo de bom. Porque, de repente, uma coisa boa para mim não é boa para você, não é boa para você. O que é bom para mim naquele minuto pode não ser bom daqui a 2 dias. Eu acho que a gente também pode ficar triste, pode não dar certo. E nem por isso a gente vai ser infeliz. Gente, eu quero agradecer demais. Foi muito bom conversar com vocês. Mulheres inteligentes, mulheres bem resolvidas. Fantástico. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês e feliz Dia Internacional da Mulher para cada uma de vocês. Obrigada. Muito obrigado.